Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Alterosa. Os cancelamentos e atrasos de voos no aeroporto de Confins têm tirado a paciência dos usuários que passam pelo terminal. O final de semana foi de caos e os problemas já se estendem para esta segunda-feira. Da meia-noite de hoje até às 6 da tarde, 40 voos haviam sido cancelados e 36 chegaram ou partiram com atraso. A justificativa continua sendo o mau tempo, mas especialistas apontam que o equipamento usado para evitar esses transtornos deveria ser substituído. É só o tempo mudar e chover que os passageiros no aeroporto de Confins vivem o caos. Filas enormes, desinformação e uma espera de tirar qualquer um do sério. Eles avisaram que eu tenho que retirar a minha bagagem, como se eu tivesse acabado de chegar, e que eu tenho que entrar naquela fila de 5 horas para remarcar minha viagem. Eles mandam a gente fazer o check-in, eles pesam as nossas malas, isso aconteceu com todo mundo aqui, mandam lá para cima para a gente esperar. Depois que esperou bastante, aí eles vão e falam que o voo foi cancelado, todo mundo vai e desce. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, os voos do último fim de semana foram cancelados ou atrasados por causa do mau tempo. A visibilidade para pousos seria um dos problemas. Confins opera com um instrumento de pouso conhecido como ILS categoria 1. Para Antônio Zanata, piloto profissional há 38 anos e professor de ciências aeronáuticas, o sistema já não atende mais à demanda. Hoje o ILS categoria 1 não é mais adequado, não é mais suficiente para atender essa demanda. Qual que é a diferença do 1 do 2? É que o 2 vai trazer o avião até mais próximo da cabeceira da pista, permitindo o piloto ter mais chance de pousar. Por isso, apesar de já haver um método mais avançado, com pousos e decolagens guiados por satélite, o piloto acredita que a instalação de um ILS de categoria 2 já evitaria o desconforto para os passageiros. Considerando o volume de operação e a categoria do aeroporto, que é internacional, Confins mereceria também receber um ILS categoria 2 ou algum equipamento de mesmo nível. Enquanto nenhuma destas tecnologias é implantada, o jeito é se resguardar em casos de cancelamentos ou atrasos de voos. Esta advogada especialista em direito do viajante dá dicas de como proceder quando a tão sonhada viagem de avião se torna um pesadelo. Tentar buscar da melhor forma obter os documentos necessários para você reivindicar os seus direitos, seja esse documento da empresa aérea, seja os recibos que você teve que despender, e entre em contato com a empresa aérea, seja por telefone ou por e-mail, para tentar obter essa restituição. Caso não consiga, você pode ir aí para propor uma ação judicial, buscando não só a restituição daquilo que você gastou e, sobretudo, danos morais. O operário de uma obra morreu depois que a laje do imóvel caiu sobre ele em Sabará, na região metropolitana. A vítima ficou soterrada. Ela foi identificada como Otaviano Caetano da Costa, de 56 anos. Outras 3 pessoas trabalhavam no local, mas não ficaram feridas. Ainda não se sabe se a chuva pode ter provocado o acidente. Ainda em Sabará, o mau tempo levou a prefeitura a decretar situação de emergência. 200 pessoas estão desabrigadas. Boa parte foi levada para uma escola depois do deslizamento de uma encosta. Cerca de 80 pessoas estão abrigadas na Escola Estadual Juscelino Kubitschek. As famílias foram retiradas das casas que ficam neste barranco pela Defesa Civil do município. Muitas correm o risco de desabar. Dona Bina saiu com a roupa do corpo. Nem dormi, não dormi nada, passei a noite em claro. A correr o risco, eles falaram que a qualquer momento, se a casa da frente desabar, puxa a minha. A direção da escola não autorizou a entrada da reportagem. As famílias improvisaram dormitórios nas salas de aula. Algumas pessoas estão ajudando com doações de alimentos e produtos de higiene pessoal. Segundo os moradores, pelo menos 7 casas aqui dessa região de Barrancos, do bairro Castanheiras, desabaram. Olha só. Essa passagem está completamente obstruída por causa do deslizamento de terra. Ali no alto havia um barracão que caiu no último sábado. A Prefeitura de Sabará decretou situação de emergência. Preocupado, né? A gente mora nesse lugar faz tempo, né? E vem a chuva, estraga, né? A pessoa já ganha um salarinho, né? Faz a casa com maior dificuldade, né? E para cair assim, né?
Geanderson também teve que deixar o barracão em que mora às pressas. O cozinheiro está dormindo na casa de um amigo e, por enquanto, não foi autorizado a retirar nada do imóvel. Se continuar nessa situação, o que vai acontecer? A gente vai ficar sem casa, sem teto, sem nada, porque não está vindo aquela ajuda mesmo específica do governo. Agora eu estou ficando doido, maluco, tem que arrumar outra casa, outro aluguel para mim. Mas assim, as coisas não é feitas de um dia para o outro. E parte de um prédio desabou em Juiz de Fora. Vizinhos estão apreensivos. A Valéria disse que o problema estava anunciado. Morando há vários anos nesta casa, ela viu a hora em que o prédio em frente teve parte da construção deslizando no fim de semana. Desde quando começou, a gente viu que tinha umas águas estranhas descendo, a gente alertou, fez um alerta para ele umas 2 vezes, né, antes desse sinistro acontecer. A área está isolada. A Defesa Civil orientou os moradores do prédio a procurarem casas de parentes para passar os próximos dias. Por enquanto não foi observada situação de risco para o entorno, para a vizinhança. Somente naquele local ali, por isso foi retirado só o pessoal de casa lá para poder, até que se faça a reconstituição da contenção, né? Foram registradas no fim de semana 42 ocorrências. 9 estão ligadas a casos com deslizamentos de terra. A Defesa Civil orienta para que o morador, ao identificar alguma irregularidade no terreno, principalmente nesse período de chuva, entre em contato com o órgão. O telefone da Defesa Civil é o 199. Da Zona da Mata para o centro-oeste de Minas, com a chuva intensa, o nível do rio Itapecerica, em Divinópolis, subiu. As autoridades estão atentas. A Praça Candidez, em Divinópolis, virou atração do fim de semana. Muita gente parou para registrar o rio Itapecerica cheio. É uma maravilha, né, na verdade. O problema é que o pessoal que mora na população ribeirinha fica prejudicado, mas tá faltando água nesse rio. Tem medo não. Eu gosto, né? Pelo menos não tem falta de água, né? Para que o volume de água do rio Itapecerica diminua, é preciso que pare de chover também em outras cidades, como Cláudio, Carmo da Mata e Itapecerica. Neste domingo, o nível do rio chegou a 4,26 metros. Para se tornar preocupante ou trazer riscos à população, o nível precisa atingir os 5 metros. Depois de vários dias chuvosos em Divinópolis e região, o risco seria iminente caso a chuva continuasse. Por isso, o prefeito convocou uma reunião de emergência neste domingo para discutir, junto aos órgãos de segurança, o plano de contingência do município. Nós temos, né, esse plano já alinhado da Defesa Civil, publicado desde o mês de dezembro. Já é uma bússola para que nós possamos agir de forma preventiva e corretiva, caso haja necessidade. Mesmo com a situação mais tranquila, o monitoramento será constante. A gente pode ter alguns pontos de alagamento, mas ainda não está num ponto de transbordar. E mesmo se isso vier a ocorrer, a Defesa Civil, quanto o bombeiro e a Polícia Militar, já está pronta e ativa para poder ser emergenciada no momento exato para poder socorrer o pessoal. Neste momento, o volume do rio atinge os 6 metros e 10 centímetros. O risco de inundações existe a partir de 7 metros. Um transformador da CEMIG explodiu nessa manhã no centro de Belo Horizonte. O equipamento é subterrâneo e fica na Rua dos Tamoios, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua da Bahia. O incêndio foi logo apagado pelo Corpo de Bombeiros, mas por causa do acidente, cerca de 30 quarteirões da região ficaram sem energia. Segundo a CEMIG, o serviço foi restabelecido pouco antes do meio-dia. A Justiça condenou 5 vereadores de São Joaquim de Bicas por crimes contra a administração pública, a maioria deles em regime fechado. Marcos Aender, o Marcão, foi condenado a 27 anos e 3 meses. Carlos Alberto, o Carlinhos da Funerária, a 18 anos e 5 meses. Tarcísio de Rezende, o Neném da Horta, a 15 anos e 2 meses. Nilton César da Silva, conhecido como Niltinho, há 10 anos e 2 meses. Já o parlamentar Cristiano, chamado de Balança, há 6 anos e 10 meses em regime semiaberto. Para ele foi concedida a liberdade provisória. Ficou comprovado, segundo a sentença, que os vereadores, além de praticar crimes contra a administração pública, solicitavam vantagem indevida para aprovar projetos de interesse de empresas privadas. Entre os crimes estão corrupção ativa, passiva e tráfico de influência. Os parlamentares tiveram decretada a perda dos cargos públicos e mandatos eletivos, além da interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos depois do cumprimento da pena.
Flanelinhas que atuam na região centro-sul de Belo Horizonte foram alvo de uma operação conjunta entre a Prefeitura e a PM. A fiscalização foi intensificada, principalmente na Savassi. Fiscais da Prefeitura e policiais militares percorreram várias ruas da região. Eles verificaram a atuação dos flanelinhas. Quem não era cadastrado ou não tinha o colete com a autorização era encaminhado à delegacia por exercício ilegal da profissão. Eles devem ter um cadastro na prefeitura e trabalhar devidamente uniformizados, devidamente caracterizados. Então, com o apoio da prefeitura, nós realizamos a operação, fiscalizamos a questão do registro deles. No caso, eles não estando cadastrados, não estando devidamente registrados, eles são conduzidos por exercício ilegal da profissão. Pelo menos 13 flanelinhas foram conduzidos na parte da manhã. 4 deles estavam agindo só na Savassi. Quem for flagrado paga multa de R$ 1.600 para a prefeitura. Segundo o balanço final, 22 flanelinhas foram levados para a delegacia. Apresentada pela polícia, mais uma pessoa envolvida no roubo a uma joalheria num shopping da região leste de Belo Horizonte no final do ano passado. É uma mulher que não se intimidou nem um pouco com as suspeitas. Imagens dos corredores do shopping na região leste da capital flagraram o trio saindo da joalheria. Um dos homens foi para um lado. Depois veio a mulher, que seguiu em sentido contrário, junto com o terceiro criminoso. Eles foram acompanhados pelas câmeras que mostraram a dupla correndo em direção à saída. Pouco depois, seguranças correram atrás deles, mas eles fugiram. A mulher é Ana Paula de Oliveira Rodrigues, de 24 anos, presa na última quinta-feira. Uma criminosa ousada. No dia seguinte ao roubo praticado, num horário de extremo fluxo de pessoas no shopping e com a possibilidade muito grande de estar sendo procurada ainda, a investigada foi presa logo no dia seguinte, foi detida logo no dia seguinte e posta um carro subtraído. Irônica. Me defender porque você vai me soltar? Não. Você costuma roubar carro sozinha, Ana Paula, ou com outras pessoas? Porque eu roubei carro? O homem que apareceu nas imagens com ela está foragido. O outro é Bruno Vieira dos Reis, de 19 anos. Ainda de acordo com a polícia, Ana Paula e o homem que está foragido entraram na loja se passando por clientes. Assim que a vendedora foi até o cofre buscar as joias, Bruno entrou armado e rendeu a funcionária e uma faxineira que também estava no local. Enquanto o trio roubava os cerca de R$40 mil em anéis e pingentes de ouro, uma das reféns conseguiu acionar a segurança do shopping. Bruno foi abordado e detido em flagrante. Neste outro vídeo, ele estava sendo conduzido por 2 seguranças quando tentou fugir sacando a arma e disparando 2 vezes para o chão. Ninguém se feriu, mas houve correria no interior do shopping, com funcionários e clientes assustados com os tiros. Segundo a polícia, com ele foram encontrados o revólver calibre 38, os objetos roubados e a chave desse palio, com placas clonadas, que ele fez graça ao explicar a origem. O carro eu comprei. R$ 1.800 na feira da Toshiba. Isso não é perpétuo não, gente. A gente sai um dia. As investigações continuam em andamento para que seja verificado todas as situações que são atinentes aí. A participação de outros indivíduos, outros crimes cometidos, a delegacia continua na apuração dessas outras questões. Continuam foragidos os 2 homens que assaltaram um posto de combustível em Teófilo Otoni. Além de roubar o dinheiro do caixa, um dos ladrões levou quase R$300 de um cliente. Os 2 homens chegam de moto. O garupa vai direto ao escritório. 2 clientes estão no local quando o ladrão mostra a arma e anuncia o assalto. Ele rouba primeiro um dos clientes. Depois pega todo o dinheiro que está na gaveta do caixa. Veja que o rapaz de capacete ainda revira a mesa do funcionário à procura de mais dinheiro. Sem pressa, ele recolhe até as moedas. Segundo testemunhas, o ladrão procurava por um cofre que não foi encontrado. Depois do roubo, ele sai, sobe na garupa da moto e a dupla de ladrões vai embora. A motocicleta estava com a placa dobrada e não foi possível anotar o número. Um site criado por um farmacêutico que teve o carro roubado é a esperança para outras pessoas recuperarem os veículos levados por bandidos. Quem já foi vítima sabe da importância dessa ajuda. O caminhão era o único ganha-pão da família de seu Roberto. O veículo foi comprado há 3 anos e não tinha seguro. No dia 18 de dezembro do ano passado, enquanto fazia uma entrega em Contagem, ele foi rendido por 2 homens armados. Encostaram e renderam e levaram para dentro do caminhão.
e me fizeram refém por 3 horas no bairro Tropical. Depois disso eu acionei a polícia, fiz um BO e não vi mais o caminhão, levaram o caminhão. O drama da família é que sem o caminhão e sem poder trabalhar, as contas estão se acumulando, inclusive as prestações do veículo no valor de R$ 1.700. A família pede ajuda a quem tiver alguma informação. A gente está decepcionado, porque é um ganha-pão da gente, é o nosso sustento, né? E a gente precisa dele para trabalhar. Dependo dele para tudo, né? Para manter minhas contas em dia, manter minha família, pagar até alguma coisa de colégio para o menino que eu tenho que estuda com 17 anos. Para ajudar pessoas que tiveram os carros roubados, como o do seu Roberto, por exemplo, o Rodrigo, que é farmacêutico, decidiu criar um site especializado com fotos e informações sobre esses veículos. O site é o roubadosbrasil.com.br e já ajudou a recuperar cerca de 1.000 veículos. A vítima pode anunciar gratuitamente, dando informações como características e detalhes do local de onde o carro foi levado. A pessoa também pode postar fotos para ajudar na identificação. O farmacêutico teve a ideia depois de também ter o carro roubado em 2012. A gente recebe e-mail, mensagem na nossa página do Facebook, onde a pessoa dá as dicas, localização. Eu vi o carro em tal lugar e... Quem vai atrás desse? A polícia. A gente passa tudo para a polícia, as informações. Daqui a pouco, a Prefeitura de Belo Horizonte revoga decreto que proibia o uso de isopor e churrasqueira nas ruas. E ainda a erradicação da violência em mais de 30 municípios mineiros. Em um deles, a biblioteca foi renovada por causa dos bons índices. Nós voltamos já. Mais de 30 cidades mineiras não registraram um homicídio sequer nos últimos 10 anos. Por causa do índice zero, Pequeri, na Zona da Mata, ganhou um acervo literário modernizado. Esse grupo joga conversa fora assim, no meio da praça. A falta de segurança eles só conhecem mesmo pela televisão. Por enquanto, a cidade pacata traz a tranquilidade que eles precisam. Aqui é bom de viver, uma cidade segura. Tomar uma cervejinha, bater um papo para ficar tranquilo. Um levantamento com dados da Polícia Militar mostra que 33 cidades mineiras não tiveram registro de homicídio nos últimos 10 anos, como aqui na pequena Pequeri, de 3.000 habitantes, na Zona da Mata. O município recebeu o Prêmio de Direitos Humanos e agora recebeu também um acervo para a Biblioteca Municipal, mostrando que por meio da educação é possível combater a violência. Em visita a Pequeri, o secretário de Direitos Humanos de Minas Gerais conheceu de perto a rotina da cidade que há décadas não registra um assassinato sequer. Eu quero despertar a atenção da mídia, da universidade, dos pesquisadores, dos escritores. Por que as cidades conseguem fazer isso? Nós queremos milhares de pequeris pelo Brasil e em Minas, né? As prateleiras da Biblioteca Pública do município agora vão ficar mais cheias e as doações não param por aqui. A secretária de Educação de Pequeri informou que a educação pela não violência começa dentro das salas de aula da cidade. Nós temos projetos em que nós desenvolvemos nas escolas, conscientizando os nossos alunos, os nossos meninos, a não violência, a limpeza do município. Nós temos um município muito limpo e isso é resultado das nossas crianças que colaboram, de todos os munícipes que fazem parte aí dessa onda de organização, de limpeza, e a não violência. A Prefeitura de Belo Horizonte revogou o decreto que proibia caixas de isopor e churrasqueiras nas ruas. Apesar de voltar atrás na decisão, o Código de Posturas vai ter que ser respeitado. O repórter Wilson Gomes tem os detalhes. A decisão será publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do município. Mesmo com a revogação do decreto, a colocação de qualquer objeto que obstrua total ou parcialmente ruas e avenidas continua vedada, como já previa o Código de Posturas do município. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que decidiu recuar da decisão porque o decreto gerou interpretações que extrapolaram o real e único objetivo, que era o de reforçar o combate ao uso de vias públicas de forma irregular. A Prefeitura ressaltou ainda que, mesmo se entrasse em vigor, a proibição não atingiria festas como o Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Wilson Gomes para o Jornal da Alterosa, segunda edição. A edição de hoje termina aqui. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã às 7h15.